Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um podcast, A Arte de Servir. Que esse podcast semanal que a gente grava falando um pouco sobre teologia pública, falando um pouco sobre política, sobre as conjunturas, tanto físicas como espirituais. Aqui nós ultrapassamos as barreiras naturais, fazendo leituras e conversando um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo no cenário. E hoje eu e Ivan, nós estamos aqui com o terceiro cavaleiro do Apocalipse aqui, o Rogério Henrique. Rogério que é, assim, parte de tudo isso. Rogério que também, desde o começo do Arte Servir, a gente já fez vários podcasts, enfrentamos várias batalhas juntos já. E hoje nós estamos tendo a alegria de receber o Rogério aqui para a gente fazer um grande debate aqui, com muitas ideias legais, uma vez que nós estamos trabalhando, né, em cima os podcasts Arte Servir, ele já está trabalhando os aspectos eleitorais de 2024, não é isso? Então tá aqui comigo, Ivanzão, sempre Isso aí, galera. Tamo firme e junto. forte. Ivan que sempre foi aí e tem sido um grande mentor político pra gente, uma pessoa que tem nos apoiado, nos ajudado a entender as conjunturas políticas aí ao longo desses últimos anos. E Rogério, seja bem-vindo, Rogério. Estamos aqui, né, mano? Boa tarde aí, bom demais. Alegria poder estar aqui no podcast A Arte de Servir. Já era para ter vindo há muito tempo, né? Isso é verdade. Já era para ter vindo há mais tempo, mas estou feliz demais, Ivan, Kaká, a galera toda aqui. É muito bom poder partilhar um pouquinho mais, né? A gente já tem muita história, já passou por muitas coisas. Vamos contar um pouquinho por aqui. Ó, a gente está se propondo hoje a falar um pouquinho sobre política, né? A nossa pauta aqui hoje, nós vamos tratar eleições 2024. Nós estamos já como existe o pré-olímpico, né? Nossa pré-campanha já estamos dentro já das eleições de 2024. Já existe muita gente já se lançando candidato. A movimentação das cadeiras nos partidos já acabou, já finalizou, né? Já bateram o martelo, quem foi por partido X, quem foi por partido Y. As chapas já estão definidas e prontas proporcionalmente, e agora ainda falta definir as chapas majoritárias, que nos municípios estão se debatendo quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vice, mas os vereadores já estão nas suas chapas, já não tem como mudar mais, então já está consolidado, já passou o prazo de mudança. Então agora nós temos de fato pré-candidatos a vereador e pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito em todo o Brasil. Então o debate já começou, nós já estamos fazendo esse debate e nós vamos debater um pouco sobre a nossa cidade. Eu, Rogério e Ivan somos de Contagem. Fui candidato 2 vezes a prefeito de Contagem. Uma candidatura, ela foi a prefeito, a outra ao Senado, depois prefeito, depois deputado federal, onde a minha base eleitoral sempre foi Contagem, sempre é a cidade que tem nos abraçado, que tem feito um diálogo político com a gente, né? E o Rogério foi candidato a vereador em 2016, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E na próxima eleição nós fomos juntos. Fomos, candidato à Prefeitura de A Contagem. Prefeitura de Contagem é melhor dois do que um. Foi legal demais, né? Foi muito legal, foi uma Foi. campanha feliz demais, Linda. com várias músicas, com Histórias. várias histórias, com várias No lives, meio de uma pandemia, no né? meio de Foi uma desafiador. pandemia, foi muito desafiador. Foi lindo. Não, maravilhoso. Embora a gente não tenha saído com a vitória, mas assim, é como diz Marina Silva, a gente perde ganhando. É. Né? Tem gente que ganha perdendo. É porque a ideia de vitória, assim, se a gente for pensar a vitória somente no voto, nos números da urna, tudo bem, a gente realmente não ganhou, né? Mas pra gente, eu acredito que vitória é muito mais apenas do que só os O números, né? resultado, O isso é resultado muito dos números. maravilhoso. A gente saiu vitorioso, Exato. porque, poxa, a gente cresceu demais naquele tempo, a gente aprendeu muito, né? A gente viveu muita coisa, a gente andou a cidade inteira, Inteira. viu pessoas. Como eu falei, estava na pandemia, a gente tinha uma dificuldade, né, de chegar perto das pessoas, que a gente é muito assim, né? A gente sempre foi muito próximo dos outros, de tocar, de abraçar, de conversar, mas a gente viu, conversou, andou na cidade, né?
comunicou com as pessoas. A gente aprendeu demais. O Ivan estava com a gente também, né? Nesse tempo que Ele foi ele candidato tinha a sido vereador. candidato a vereador naquela época. Então, Exatamente. assim, a gente rodou por todo canto, né, Ivan? É. E foi uma experiência brilhante. Então, a gente saiu vitorioso. É triste quando você olha o número, né? E fala, poxa, não deu, a gente não alcançou o que a gente esperava. Mas, do ponto de vista, assim, de crescimento, Tá né? doido? Pra A mim gente foi- aprendeu demais. As 4 campanhas, para mim, foi fantástico. Eu não me arrependo de maneira alguma. Foi lindo. Lembrando dessa campanha de 2020, começando o bate-papo, eu pergunto pro Rogério: por onde você andou nessa cidade? Por onde você andou na cidade de Contagem, Rogério? Essa era a nossa música, né? Por onde você andou? Por onde você andou? Nessa cidade? Por onde você andou na cidade de Contagem? Foi legal, Cacá e Rogério, era assim, né? É melhor 2 do que É um. melhor ser dois que um. Foi lindo demais. A campanha foi toda em cima dessa ideia, né? Melhor dois do que um. Tudo que a gente faz, Ivan, e eu falo a gente porque nós carregamos nós temos o mesmo espírito em nós, né? Tudo que a gente faz à luz da palavra de Deus, do evangelho, daquilo que a gente foi chamado, né? Quando a gente fala a arte de servir, servir é uma graça, né? Então, assim, até essa ideia do é melhor ser dois do que um não é da nossa cabeça, isso é da palavra de Deus, né? Isso. Melhor que vocês sejam dois. É uma teologia, é um pensamento teológico aplicado na vida pública, né? Exatamente. Que é uma prática que nós dois vivemos quando lideramos a Secretaria de Esporte de Contagem juntos, Exato. né? A gente identificou muitas situações e sempre tratávamos coletivamente, até mesmo para proteger de assédios, de corrupção, de todos os tipos de As seduções, né? seduções, porque quando você está sozinho, você tá mais vulnerável. Sem dúvida. Quando você tá com outra pessoa participando do seu lado ali, e aí, o que você foi fazer ali? Você conversou com quem? O que tá acontecendo? Vamos ver o que tá acontecendo aqui, né? Exatamente. Isso é fundamental, né? E é uma coisa difícil na política, né? Porque como a política também é um espaço que acaba que tem muita vaidade, né? Que tem muito essa coisa do ego, do eu sou, né? Eu sou o presidente, eu sou o ministro, eu sou o secretário, eu sou o vereador. Essa horizontalização ela acaba gerando uma perda muito grande da sensibilidade de fazer o que precisa ser feito, porque o que precisa ser feito é coletivo, né? Como é que o que vai ser feito, que é coletivo, que vai atender o coletivo, é decidido por uma cabeça só? Fica no campo do eu, né? Entendeu? Eu. Então, muitas vezes, por isso que as coisas que são feitas não dão frutos que podem realmente melhorar a vida das pessoas, porque pessoas é coletivo. Então, quando o coletivo tem que andar em cima de uma situação que às vezes um pensou sozinho e canetou e eu decido, né? Isso é muito prejudicial para a política. Então, esse modelo que a gente tenta fazer política como grupo que somos, né? Como grupo político que somos, que a gente representou isso naquela candidatura suas à prefeitura de Contagem, né? Prefeito e vice, mas sem essa coisa de... Horizontalizando. Exatamente, né? E não só na figura dos dois, mas naquela montagem que a gente fez num coletivo até que tinha mais pessoas, de fazer um governo horizontalizado. Isso é muito legal. Eu acho que é uma semente. Nós não ganhamos a eleição, mas ali a gente plantou uma semente e isso vai cultivando, vai florescendo, né? Pessoas ouviram essa voz que nós divulgamos para a cidade. Muitas pessoas falaram comigo quando a gente apresentava uma chapa majoritária que não tinha o prefeito, que era eu e o Rogério, o tempo todo, que realmente a gente fez a gente expressou para a cidade um tipo de relação horizontalizada na política, as pessoas não aceitavam. Não, principalmente o povo de dentro da política. As pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão... Dois prefeitos? Dois prefeitos? Exatamente. E é muito interessante. Mas o que a gente tinha proposto na época era um gabinete. Porque eu não vou citar nomes, a gente vê a fragilidade. Quando a Bíblia fala é melhor 2 do que 1, porque ela não está negando a humanidade e a falabilidade do ser humano. Sim. Então, por exemplo, assim, quando você não nega, o pior doente é que nega a sua doença. Então, quando você fala assim, eu não vou me corromper,
você é uma pessoa possivelmente que corre risco de se corromper. Quando você entende a sua doença, quando você entende as suas fraquezas, você se prepara para elas. Assim como um doente se prepara para sua doença. Se ele nega ela, tá matando ele, não tá vendo. Só vai ver depois que morreu, entendeu? Mas se ele... E na política, esse sentimento de querer ser o inerrante, o Messias, o Salvador, o que vai trazer. E eu não vou distribuir o meu poder para ninguém, fica aquele poder centralizado. Isso traz riscos para aquela pessoa que está aglutinando poder num lugar onde ela pode sim tomar decisões equivocadas. Mas quando tem dois, e a gente se propôs até ter um gabinete, o nosso gabinete seria compartilhado mesmo, sentou na mesa, senta com os dois. Redonda. Mesa redonda, Rei Arthur, né? Tipo assim, Cacá, ó, no meu discernimento aqui, a fala daquele cara, ela não bateu, bicho. Tipo assim, Não, e a gente já viveu isso na prática, Na muitas prática. vezes. Alguém falar uma coisa com a gente e a gente chegar e falou: você prestou atenção naquilo? Exatamente. Foi falado ali, às vezes é muito sutil também, né? Que esse Sutil. campo da política, ele é muito sedutor, né? Muito Exatamente. atraente, né? Muitos privilégios, Envolve poder, envolve envolve dinheiro. um monte de envolve coisa, um monte de regalias e etc, né? Então, assim, se você não ficar atento, é muito sutil Você e ser aí levado. você vai percebendo. Até me lembrei daquela, você falou de ser levado, eu lembrei daquela palavra que o bispo deu para mim, Dom Otacílio, quando eu falei da campanha para ele me deu uma palavra, a gente estava em oração e falou: vou fazer uma oração juntos aqui. E no meio da oração ele falou assim: levedar e não ser levado. Levedar e não ser levado. Lembro disso. Aí ele falou assim: eu nunca falei isso, foi Deus que deu essa palavra aqui Levedar agora. e não ser levado. É o levedo, né? Assim, ser o fermento, mas você levedar Mas não ser e levado. não ser levado. Aí eu nunca mais esqueci Você fez uma isso, música com cara. isso aí, não fez? Eu não fiz a música. Ele falou pra mim: faz a música. Tem Eu uma não coisa fiz assim, a música, mas assim, eu fiz uma outra que é também bem bonita. Depois, uma hora, uma oportunidade, eu quero colocá-la à disposição quando chegar o momento da sua campanha. Mas assim, Olha, já tô essa, ganhando. Já temos Já tá jingle. recebendo um jingle aqui. Já temos cara, mas é jingle. linda a música. Pode cantar na capela aqui um Pode, pedacinho? claro, deve. Olha você, eu fiz a música quando essa é uma das músicas que eu fiz quando eu fui candidato a vereador em 2016, porque eu com as ideias que eu trazia, né, os pensamentos, eu me sentia muito sozinho dentro do processo, Olha só. porque eu falava assim: pô, mas por todo lado que eu vou, que eu tento fazer, o meio faz tudo diferente. Sabe, assim, eu falava: pô, eu quero fazer a campanha nessa direção, todo mundo falou: isso aí não funciona não, isso aí não dá certo. Você tá doido, você quer fazer isso aí, você não vai ganhar a eleição, não sei o quê. Então, assim, eu me sentia muito sozinho dentro do processo. Mas eu sabia que eu não estava só, né? Eu tinha certeza. E depois, quando eu descobri a sua candidatura a prefeito, aí que eu tive mais certeza ainda que eu não estava sozinho. Mas eu fiz uma música assim, ó. A desesperança não pode reinar, o medo e a incerteza não podem apagar a força que há em cada um de nós e o sonho de ver tudo mudar. Eu quero e sei que juntos nós podemos mais, olhar sempre pra frente e desistir jamais. Eu não estou sozinho e posso crer que a mudança é a gente que faz. Vem mudar com a gente, vem. Não podemos cansar de fazer o bem, essa luta é sua também. Vem, que pra começar tem que escolher alguém, e é preciso que seja gente do bem, essa história precisa mudar. Vem, nossa cidade merece mais carinho, vem. Dignidade, justiça e verdade, vem. Essa história precisa mudar. Aí eu fiz essa música. Uau, É lindo, né, cara? maravilha, A maravilhoso. desesperança não pode reinar e o medo e a incerteza não podem apagar a força que há em cada um de nós e o sonho de ver tudo mudar. Nossa, Então, muito forte. assim, é lindo, Forte. né? Forte. Muito forte. Peguei, então assim, eu falei: pô, eu tô sozinho no contexto do meio político, mas eu não tô sozinho naquilo que eu carrego. Sim. Por isso que vem essa frase: eu não estou sozinho e posso crer que a mudança é a gente que faz. E quando você faz uma E música chamar as dessa, pessoas. eu sinto que também na campanha a gente quer achar essas pessoas, né? É A verdade. gente quer achar É um essas garimpo, assim. pessoas
que quando escuta a música, fala assim, cara, isso identifica com o meu sentimento, né? Tipo assim, é isso que eu acredito também, né? Achar essas pessoas que realmente não cederam ao populismo, não se venderam a uma proposta de um clientelismo, eu te dou isso aqui que você me dá seu voto. Pessoas que realmente estão pensando ou acreditando, isso era um pouco mais forte um tempo atrás, acreditar numa classe política mais pura. Em 2013, 2014, a gente estava no momento em que as pessoas estavam apostando em novas lideranças, né? Infelizmente, houve um investimento enorme, levantaram várias novas lideranças, já houve também uma frustração muito grande da população, né? Tipo assim, em relação aos votos que deram nas últimas eleições. E aproveitaram também da frustração para criar uma nova forma de fazer campanha. Aí segregou, separou tudo de uma vez, aí virou uma confusão, família brigando com família, amigo com Nossa, amigo. aí o trem ficou Aí feio. desbandeirou e agora repavimentar isso é difícil demais, cara. É Demais. difícil demais, porque as pessoas não acreditam em mais nada. Então, assim, se você é do A e não é do B, ou você é do B e não é do A, acabou, sabe? Você não tem outra possibilidade de diálogo. Isso está sendo, vai continuar sendo ainda muito desafiador, viu, Ivan? Porque eu penso que a gente carrega uma ideia, né, um plano muito diferente do que está posto aí, né, na nossa cabeça. E a gente precisa desbravar, assim, com muito. É o que você estava falando, a gente está tentando achar essas pessoas, né? Há muitos anos tentando encontrar essas pessoas. E tem gente que vai perguntar se a gente não vai desistir dessa ideia, né? Vocês não vão mudar, Então, não? Vocês não vão desistir disso, não? eu queria te Né? fazer uma pergunta e até chamar essa pergunta para o Ivan também, tentar assim encontrar um contexto que nós estamos hoje, Rogério. O seu sonho do parlamento, aquilo que Deus plantou no seu coração, porque na mesma época Deus plantou no meu coração, né? Aquele sonho do parlamento, aquele sonho de ver essa esperança para o futuro, né? Isso ainda é real no seu coração? Você ainda pulsa, né? Você olhando para trás, olhando tanto você quanto o Ivan foram candidatos a vereador em Contagem, né? Nessa conjuntura agora que nós estamos agora, né? Os sonhos das últimas campanhas ainda está vivo no coração de vocês, né? Tipo assim, uma pergunta para os dois que foram candidato a vereador de Contagem hoje, assim, qual o ponto assim mais importante, a coisa que mais chamou sua atenção? Qual foi a causa ou o motivo pelo qual aqueceu seu coração naquele tempo se esse motivo ele ainda queima no seu coração até hoje, entendeu? E deixa eu começar, Ivan, pode? Aí depois eu Sim. passo para você a bola aí. Então, claro que não morreu. Quando eu cantei agora aqui a música que eu fiz lá, sabe? Tipo assim, eu senti as mesmas sensações de quando eu fiz. O mesmo desejo, o mesmo ardor, a mesma vontade de ver tudo que eu cantei aqui acontecer na nossa cidade, não morreu dentro de mim. Naturalmente, a gente, com o passar dos anos e as experiências, né, que a gente viveu de campanhas eleitorais, Sim. e como a gente é um grupo, a gente está sempre juntos, né? Assim, você vê, aconteceram várias coisas, nós estamos aqui. Exatamente. E mantendo o passo, porque a Perfeito. perseverança, manter o passo, é a O coisa que nos mais... uniu não foi o projeto de poder, né? Não foi. É o propósito, Um né, que a gente propósito, carrega. e é um grupo político. Nós temos um grupo político que tem impacto, né? Tipo assim. Exatamente, que tem muito a ver com aquela palavra também, já que tudo que a gente fala de Bíblia, tá na Bíblia, né? Que o apóstolo Paulo fala assim: não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína, Hebreus. somos de manter o passo para a nossa salvação. Não é Paulo, não. Hebreus 10. Hebreus 10. Não somos absolutamente de Não perder somos dos o que ânimo retrocedem. para a nossa ruína, mas somos de manter o passo para a Nossa salvação. nossa salvação. Então, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Porque mesmo a gente não encontrando todos os dias, mesmo a gente não se falando todos os dias pelo telefone, a gente troca mensagens, né, de tempos em tempos, mas assim, o que a gente plantou, ele continua vivo em nós, né? E a gente está aqui de novo, 4 anos depois, falando das mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas, mas talvez
estrategando um pouco de maneira diferente. Exato. O que seria isso? Por que a gente tem estratégias novas? Porque o tempo vai ensinando a gente, né? Então hoje as pessoas olham para a candidatura, vamos pensar assim, em Contagem hoje, olha para mim, para o Kaká e logo pensa assim, esses meninos serão candidatos, né? De novo, a gente já conhece eles têm uma ideia de política na cidade, quem votou na gente, quem gosta da gente, né? E nesse momento nós não somos pré-candidatos, mas nós somos pré-candidatos na figura do Ivan. Exatamente. Né? Então, assim, hoje a gente já entende que talvez no lugar de pulverizar as nossas forças, né, a gente aglutiná-la em alguém. E quando eu cantei aqui, eu lembrei da frase, eu falei assim, vem que para começar tem que escolher alguém. E é preciso que seja gente do bem. Exatamente. Né? Então, é preciso. Assim, preciso. Eu falei com o Ivan. Seja gente do bem. Então, escolhemos, né? Alguém para começar com ele, que é a figura. E eu falei com o Ivan, isso é muito importante, uma conversa minha com ele, até pastoral mesmo, de conversa. Eu falei, Ivan, você é essa pessoa do bem. Tipo assim. É a pessoa do bem. A gente. Ou eu, ou o Rogério, ou você vai ser candidato esse ano. Né? A gente precisa continuar vivo aquilo que Deus falou com a gente no passado. Exato. E eu falei com ele assim, agora a bola tá com você, nós vamos jogar. A nossa estratégia hoje é levar esses votos o máximo possível para o Ivan, porque o Ivan, ele nos representa, não é? O Ivan não vai ser preparado pela gente. Não ele já é a representação encarnada do que nós acreditamos. Sim. E eu falo para o Ivan vai ser um vereador. Se eu fosse vereador, eu tenho certeza que trabalhando com ele é muito melhor do que eu. E talvez nada, muito mais preparado que nós. Exatamente. Que nós dois. E eu tenho certeza Eu também estou disso. seguro disso. Eu falo isso porque isso é uma verdade, cara. Tipo assim, não é porque ele é o pré-candidato. Extremamente competente. É porque nesse ponto aí, talvez se eu fosse pra cantar, falasse, não, o Rogério canta melhor do que o Ivan. Né? Exatamente. Pô, o Kaká vai ministrar ali melhor do que o Ivan, porque tá anos fazendo isso. Isso não desabona o Ivan. Mas na questão da política, o Ivan tá muito mais frente de nós dois. Exatamente. Então, assim, é reconhecer os talentos e começar a posicionar as melhores pessoas na melhor posição agora, no momento, né? E é um momento mesmo. Ivan, do passado que você carrega, escutando a gente falar isso aqui agora sobre você, o que você prospecta, o que você pensa, o que está no seu coração? A minha... no podcast passado nós gravamos e eu respondi um pouco da questão do início de tudo, né? Ficou muito bom, muito legal aquele podcast, né? Muito. E agora em 2024, por que ir de novo, né? Por que ir de novo? E o Rogério tem uma participação especial nisso, porque nesses dias tão complicados que a gente está, que Deus nos colocou para fazer política, né, rapaz? Nossa, meu Deus. Falo, caraca, por que não foi há 15 anos atrás, ou sei lá, talvez há uns 20 anos para frente, deve estar melhor. Mas é um momento muito complicado que a gente está de fazer política no Brasil, porque a gente tinha um cenário onde muitas vezes as pessoas não queriam se envolver politicamente, e isso era ruim, né? Mas a gente está num momento agora onde as pessoas querem se envolver. Várias pessoas vieram para se envolver demais, mas vieram para se envolver de uma maneira muito odienta, de uma maneira muito conflituosa, né? Dessa maneira extremamente polarizada. Então é muito difícil a gente que quer ser mais equilibrado, a gente que quer ouvir os dois lados e quer tentar formar um consenso, que a gente é muito difícil para a gente caminhar, né, Rogério, no meio dessas pedras, né? Nesse cenário, nesse caminho. E esse ano eu vinha matutando assim, gente, meu Deus... vamos de novo, como é que vai ser isso? Né? Tem hora que você bate aquela coisa assim, meu Deus, você pensa racionalmente. Você pensar racionalmente, você fala, não tô fora disso aí. Vai dar. Né? Tipo Jesus ali falando assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Orei isso algumas vezes, entendeu? Tem um padre, o padre Léo, falecido padre Léo, ele falava assim, quando Jesus falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que Deus ouviu só o eco. Cálice. Cálice, eu já tenho um plano, né? Então, só ouviu. E mais ou menos isso. Aí deu o dia do seu aniversário, você lembra? O dia do seu aniversário eu te liguei, te mandei uma mensagem, e aí eu falei assim, me veio na mente, vou ouvir as músicas do Rogério. Aí botei no Spotify, o Rogério, a primeira música que eu coloquei,
Tava na primeira na lista. Aquela sua assim, irmão, escuta o que vou cantar, não fuja do que você tem que enfrentar. Cálice. Cálice, né? Aí Cara, é a linda, primeira né? música, É linda essa música, chama Vitória Certa. Vitória Certa. Não Já fuja do que veio, você já veio a tem que resposta na hora, já veio uma pancada, assim, já tinha. Não sei se foi antes ou depois, eu tive uma conversa com o Kaká também. E, e são coisas assim que vão ajudando a gente a tomar a decisão, na verdade, tomar a decisão de manter o caminho daquilo que a gente entende que é interessante, que é possível, né, que é necessário ser feito. Eu tenho uma frase assim que eu costumo brincar com as pessoas quando alguém está diante de alguma coisa que tem que ser feito, e a pessoa fala assim, dá para fazer isso? A pessoa, não, isso aqui é difícil demais. Fala, se é difícil demais, então dá para fazer. É difícil, mas então tem como fazer. E a política é isso, eu tenho a política como uma coisa que é difícil demais, mas demais. dá para fazer e tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Exato. Martin Luther King, naquele cenário da extremamente preconceituoso dos Estados Unidos, onde a segregação racial, o preconceito era legalizado. Era legalizado. O cara era difícil demais, mas alguém tinha que se fazer. O cara se propôs e fez, né? A gente viu o caso também de Mandela. Olha a situação que era aquela África do Sul. Impressionante. Difícil demais, ou tendido a impossível. Alguém foi lá e fez. Então, na política, e no Brasil, e na nossa Minas Gerais, e na nossa Contagem, tem coisas difíceis demais, mas alguém tem que fazer. E se nós estamos aqui e sentimos na gente uma mínima capacidade para poder fazer, sim, a questão é a gente se juntar com mais 2, 3, 4, algumas dezenas ou centenas que também têm capacidade de fazer e vão fazer, gente. A gente não pode negligenciar, né? Assim, a gente tá se colocando. Não, eu não consigo. Deus falou para mim, ficar alheio, pra gente estar na política. É como se ele compartilhasse com a gente uma responsabilidade que neste lugar precisa de pessoas que realmente vão se posicionar de uma forma correta. E não tem como. Eu só sei de uma coisa: tudo com Deus é um processo, tudo com Deus. Abraão não ficou. Tem um tempo, né? Não ficou 2, 3 dias ali, uma campanha e já foi para a promessa, não. Ele ficou, foi 25 anos. A travessia do Moisés deserto, foi 40 anos. Exato. E Davi para se tornar rei foi 18 anos. José para se tornar o príncipe do Egito foi 18 anos. Da cisterna, a nomeação dele é 18 anos. Então, tipo assim, as coisas não são rápidas, porque Deus ele não quer levantar filhos, crianças imaturas. Ele está nos maturando, ele está nos amadurecendo ao longo do processo. E eu penso que hoje, assim, falando aqui para Contagem hoje, quem estiver me escutando, quem for me escutar nessa minha fala de hoje, Contagem, nós amamos essa cidade mesmo. Nós temos um grupo político em Contagem hoje, que eu sou apaixonado por esse grupo. Eu realmente me sinto assim muito feliz de ter as pessoas que nós temos hoje, que têm o mesmo DNA, que têm a mesma causa. Mas nós precisamos, e o clamor que eu fiz ao Ivan, ao Rogério, ao nosso grupo, nós precisamos de um mandato em Contagem, começando pelo mandato no parlamento, na Câmara de Vereadores de Contagem, porque esse ano, se a gente consegue esse mandato, se a gente consegue ter uma votação expressiva para eleger, né, o nosso pré-candidato a vereador, que é o Ivan, esse ano, que a gente está muito feliz e nos sentindo muito representado pelo Ivan mesmo, assim, de coração mesmo, que é a pessoa que nós vamos colocar a nossa mão, né, tipo assim, para apoiar o Ivan mesmo, porque ele realmente já nos provou por A mais B que é íntegro, que é competente, que é um pai maravilhoso, um grande marido, uma pessoa maravilhosa. Mas nós precisamos desse mandato. Por quê? O mandato em Contagem hoje vai ser a grande oportunidade que esse grupo político vai ter de demonstrar para a cidade o que nós realmente estamos dispostos a fazer. Eu encontro com as pessoas na rua, eu encontrei com uma pessoa na rua, ela falou comigo assim, Kaká, todas as vezes que alguma pessoa em Contagem, no meio político, se levanta para falar sobre o seu mandato de secretário de esporte em Contagem, eu consigo argumentar e desconstruir qualquer fala que essa pessoa
tento fazer para desconstruir. Você foi o camarada que enfrentou a Liga Desportiva de Contagem, a corrupção. Você foi a pessoa que realmente teve coragem de enfrentar o que nenhum outro secretário anterior enfrentou. O prefeito não queria enfrentar naquele momento. Vocês enfrentaram o grupo. Mas eu falo hoje, foi o Rogério, foi o Wanderson, foi o filho, foi o nosso grupo na época, a gente se uniu e a gente enfrentou a Liga Desportiva, a corrupção, não a Liga, a corrupção dentro da Liga. E o que nós queremos, o que eu estou querendo fazer, até fazer uma provocação, eu penso que a coisa mais importante para a Contagem hoje, além de nós temos um dilema na campanha majoritária, precisa ser feito um debate muito importante para o futuro prefeito, mas eu penso que hoje um grande debate, tanto... É o principal debate, eu acho, até. E eu vou te falar, tipo assim, isso em âmbito federal, estadual e municipal. Mas é o parlamento. É o parlamento. É lá que está o segredo do negócio. O parlamento, ele tem sido determinante. Olha a força do Arthur Lira hoje. Acaba, Cacá, que o foco vira para o executivo, as pessoas ficam preocupadas quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador e quem vai ser o prefeito. Exato. Isso. Mas mal as pessoas sabem que quem comanda tudo não são eles, cara. Exatamente. É o parlamento, são os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais e parte aí o Senado. Então, assim, a gente tá usando a estratégia no lugar errado. Eu acho que as pessoas estão atacando, assim, eu tenho que pôr fulano de presidente, fulano do prefeito. Se a gente tiver um parlamento forte, seja qual for o prefeito, o presidente ou quem fosse, não só a questão de ser forte, né? De ser íntegro também, de ser um parlamento saudável. Sim. Deixa eu até formular melhor essa pergunta, assim, completando ela um pouco, Rogério, te entregar para você que foi candidato a vereador, você foi candidato a deputado estadual, inclusive muito bem votado também, para você nos ajudar a entender esse cenário de Contagem e por que, inclusive, da sua candidatura naquele momento a vereador e depois também a prefeito. Porque a gente vê, eu acho que eu vejo dois extremos muitas vezes. Quando a gente olha hoje para o Parlamento Federal, para a Câmara de Deputados, a gente vê um parlamento talvez até excessivamente forte, no sentido de que tem que ser forte, sim, mas hoje o parlamento controla um orçamento de poder dizer, ó, o investimento é aqui, não é ali, vai ser lá, um investimento talvez até maior do que o próprio presidente da República. Sim. E um controle sobre a pauta, né, sobre a agenda que vai ser votada, que determinado projeto, que às vezes é muito importante para o país, fica parado, e a gente está vendo eles pincelando alguns projetos para poder causar mídia, para poder causar mais um alvoroço social do que projetos que realmente vão resolver o problema do país. Então, é um extremo. E eu vejo um outro problema de um outro extremo, quando a gente tem, às vezes, um parlamento que é totalmente passivo em relação àquilo que vem do executivo, sabe? E isso eu enxergo um pouco em Contagem. Queria que você falasse o que você enxerga sobre isso. Eu vejo em Contagem um parlamento muito preso, às vezes gastando sua energia para assistencialismo e para poder fazer alguns tipos de pedidos de intermediação com a prefeitura, que é coisa que às vezes até o cidadão deveria de conseguir fazer, tem dificuldade de fazer, o parlamentar faz, ok, mas que isso não é, em último nível, a função do parlamento, sabe? Então um parlamento muito enfraquecido no sentido de ser um ambiente para proposição e discussão de ideias e muito subserviente à prefeitura naquilo que são as pautas macro, né? Então a gente vê muita população muitas vezes preocupada, agora no momento eleitoral, em quem vai ser o candidato a prefeito, em quem vai ser a candidata a prefeita, né? Mas pouco preocupado na decisão de vereador, no que esse vereador contribui para aquilo que ele está preocupado com o prefeito. Às vezes a pessoa vai escolher o vereador se ele tem um projeto social aqui no bairro, que atendeu a zumba, que atendeu a hidroginástica, né? Cara, isso é uma coisa que eu acho muito peculiar de Contagem. O que você acha disso, assim, em relação à postura hoje de um parlamentar para poder dar uma contribuição para mudar esse cenário? Se precisa ser mudado, né? Então, acredito que tem uma doença, assim, no parlamento da cidade de Contagem, que não acho que é incurável, mas ela é em estado crônica, grave e crônica. Até pela longevidade dos mandatos.
tem mandato lá de quando eu nasci. Eu tenho 42 anos. Tem vereador em Contagem que foi eleito quando eu nasci, em 1982, e está lá até hoje. Impressionante. Então, isso é uma doença Doença. para a cidade, é um Uma problema. cadeira ocupada por uma pessoa por 42 anos. E falei de um, mas não são vários. A gente tem um grupo assim, que às vezes ele sai um pouquinho, mas já entra um filho, entra um outro, e aquele negócio não acaba, sabe? Isso não acaba. Então, assim, a gente tem um problema. É E a triste, gente cara. tem uma situação. Não acaba, velho. Não acaba. Pipi, não. Não acaba. Misericórdia. E as pessoas, assim, talvez muitos lá em condições naturais fora dali já teriam aposentado. Mas não, enquanto tá lá, vai ficando. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, assim. Eu acho que o carreirismo político é muito perigoso. Sim. Política é lugar de servir, né? É a arte de servir. E quando vira carreira, sucessivas, candidaturas, né, repetidas vezes, Sim. essas eleições, isso é muito mal para a cidade. E a subserviência é o segundo grande problema que eu vejo na cidade, porque quando eu me propus a ser candidato em 2016 a vereador, eu tinha em mente o seguinte: o papel do vereador, fiscalizar o executivo, fazer projeto de lei para o município, né, e ficar atento às questões da cidade, mas da cidade, não do bairro apenas, né? Então hoje a gente também, é claro, você mora naquele lugar, você tem muito mais identificação com aquele lugar porque as pessoas são dali. Mas aí cria os territórios, ó, o vereador tal não entra aqui não, que essa área aqui é minha, aí o outro, aí já fica meio mapeado assim, né? Você, sei lá, do Eldorado, você vai cuidar do Eldorado. Eu sou daqui, você não vem aqui no Ressaca, não. Então, assim, você é vereador da cidade. Você tem que Sim. pensar na cidade como um todo. Aí faz os loteamentos, cria um reduto eleitoral, ninguém entra aqui, e vai todo mundo reinando por muito tempo. E eu penso que para conseguir isso, né, vão criando aí parcerias com o executivo, e aí o executivo solicita algumas coisas, fica ruim de dizer não, ou de fiscalizar, ou de prestar atenção, ou de dar um toque, né, no prefeito. Opa, não é prefeito, não vai por esse caminho, porque já está todo mundo ali organizado para deixar rodar de uma maneira que fique tranquilo para todo mundo, e daqui 4 anos um ou outro surpreenda, né? E espero que você seja uma surpresa para o cenário político de Contagem. Amém. Mas de alguma maneira vão mantendo ali todo mundo e as suas bases. Agora eu me lembro da discussão em Contagem de 21 cadeiras, era pouco para a cidade, mas enquanto estava todo mundo ali, né, tava bom. Aí na hora que começou a perder alguns que sempre estavam, opa, vamos ampliar as cadeiras, porque tem que aumentar mais espaço. Eu acho que agora já Isso. Aí já aumentaram aumentou. para 25. Agora são 25, porque alguns que estavam foram perdendo espaço, né? Então agora está na hora de abrir o espaço de novo. Então, por que essa discussão não foi feita de maneira séria lá atrás, realmente considerando o crescimento da população, então o número de representantes tem que aumentar e tudo isso. Desde 2016, essa discussão já era antiga, né? Enfim, mas eu acredito que essa doença mesmo de subserviência, de sucessivos mandatos. Aí você vai falar para mim assim, Rogério, se ele tá ganhando há 42 anos é porque ele é bom. Se tá ganhando há 50 anos é porque é bom. A gente que está envolvido assim nesse meio sabe a forma da construção de uma chapa, né? O tanto que as pessoas entram iludidas no processo, buscando o votinho lá na comunidade dela. Aí o cara vai ter 300, 400, 500, 600 votos, e aquilo já está contabilizado para que o fulano seja eleito. Quem ameaça a eleição daquele... Os donos da chapa, eles já fazem os cálculos. Quem ameaça a eleição daquele fulano, que é o escolhido para ganhar, não entra, não tem espaço. E aí fica uma confusão, mas isso tudo já está preparado, né? Então é muito difícil. Você que está assistindo a gente está aqui com o Ivan, que é nosso pré-candidato, né, a vereador de Contagem. Romper, que ele falou agora há pouco, é muito difícil. E continua sendo difícil, não é o fato do Kaká ter tido o caminhão de voto que teve, o tanto de voto que eu tive, que quer dizer que a gente vai simplesmente estralar os dedos e o Ivan vai ter esse mesmo tanto de voto da noite pro dia. Não é assim, continua sendo muito difícil. Os votos que a gente teve foram difíceis demais de alcançar. Muito difícil. E vai continuar sendo difícil, mas
não é impossível, né? A gente pode fazer algo que realmente surpreenda o modelo e a construção que já está mais ou menos pronta, né? É muito difícil romper isso. Mas eu acredito, sim, que com a força viva, né, da sociedade, das pessoas, os homens, as mulheres do bem, né, que podem se mobilizar e fazer com que, de fato, alguém que representa mesmo aquilo que a gente carrega esses anos todos, né, e o evangelho, os princípios, os valores verdadeiramente cristãos, vão enxergar no Ivan esse caminho, né? Essa porta aberta aí de ver Contagem ter realmente um parlamentar que dê orgulho para a cidade, que trabalhe, né? Que Que é um fiscaliza de parlamentar verdade da cidade, da não cidade. de um grupo E eu específico. falei, olha, em 2016 eu falei, se eu vencer as eleições, e eu bati na trave. Eu bati na trave, eu tive Trave. mais voto que gente que foi eleita, entendeu? Assim, foi questão, aquelas continhas, né? Bati na trave. Então, assim, eu falava assim, olha, independentemente de quem será o prefeito ou prefeita nessa cidade, se eu vencer a eleição, eu vou lá pegar na mão desse prefeito ou dessa prefeita e vou dizer assim, ó, lá na Câmara tem um vereador à disposição para te ajudar a não errar. Eu vou te ajudar a não errar. Vou ficar atento aos contratos, a todos os processos de licitação, todos os convênios. Eu quero prestar atenção em cada detalhe com uma equipe qualificada para te ajudar a não errar. Isso não dá voto, viu? E tudo que eu perceber que é um risco, vou te avisar. Legal. Agora, para toda boa obra, conta comigo. Você tem um aliado na Câmara. Mas para todo risco, a cidade de Contagem, você também terá uma equipe preparada lá para não te deixar errar. Eu não falava que eu seria uma oposição, você entende? Tipo assim, Não vai te se deixar se você tem um aliado lá para toda boa obra. E para Boa, todo gostei. problema, É um paradigma. mas para todo problema, eu não serei uma oposição, eu serei uma mão para não te deixar errar. É porque a oposição, ela é oposição por oposição. Oposição muitas por vezes. oposição. Não, Agora, a quando você... gente pode ser sempre o aliado do prefeito ou da prefeita que estiver lá. Sempre pode ser o aliado. Pode independente contar do comigo partido. para qualquer boa obra. Mas se eu perceber que tem fumaça e pode virar fogo, você tem lá uma equipe no meu gabinete preparada para não te deixar errar. Se errar, não foi porque não foi te avisou. avisado. Eu acho muito importante manter a capacidade, a condição, a autonomia, né? De você apoiar naquilo que é maravilhoso, naquilo que é bom, mas se tem uma coisa que tá errada, você também tem autoridade, tem condição de chegar e falar assim, ó, Sim. isso aqui tá errado. Sim. Aqui eu não vou, não. E isso casa muito com aquela questão que a gente tava falando antes, né? Da proposta, por exemplo, do é melhor ser dois do que um. Isso. Que é a condição de você ter autoridade e o vereador, a autoridade é dada a ele pelo voto, para ele ter condição de chegar diante de um prefeito, porque se você ligar agora um simples cidadão, ligar agora, quer falar com o prefeito, Você não fala. é difícil. Pode até falar, mas é difícil. Agora um vereador não, ele tá ali para isso. Se tiver lá na agenda do prefeito, dois pedidos de agenda, de um cidadão comum, de um vereador, é natural que ele vai receber o vereador primeiro. Sim. Isso é natural. Até porque o vereador está legitimado a ir lá fazer esse papel de conversar. Está investido ali no mandato que foi dado por um coletivo de cidadãos. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, o prefeito tem que atender todo mundo, mas o vereador ele tem um espaço de voz muito importante por ser um representante do povo. Agora, quando o vereador entrega isso, por causa de troca de alguns cargos, por causa de troca de uma emenda, de uma verba que veio para ali, e ele deixa de ter autoridade para fazer esse papel, é muito ruim. A família funciona muito bem quando o esposo e a esposa são autoridade para chegar diante do outro e falar assim, aqui nós vamos parar aqui. Né? O marido consegue parar a mulher consegue parar o marido, dependendo de alguma coisa que o um tá fazendo que tá fazendo errado. Não tá vendo, né? Tem condição de chegar e falar assim, peraí, isso aqui tá errado. Então, isso falta muito hoje, essa autoridade, essa condição de ter autoridade para os parlamentares em geral no Brasil, e a gente vê muito isso complicado em Contagem, porque de repente o cara já tá ali na mão ali da prefeitura, já tá ali envolvido em algumas questões que ele passa a não ter mais condição de ter a independência para poder parar alguma coisa que pode estar errada ou fiscalizar e botar o dedo na ferida. Isso. E aí a gente tem alguns outros, como você colocou, que faz oposição por oposição, e esse acaba até caindo na descredibilidade
de quando acontece uma coisa que ele realmente tem que falar assim, opa, peraí, isso aqui tem alguma coisa errada, vamos melhorar, o cara já não tem diálogo, já não tem espaço. E esse aí chega o pedido de agenda dele lá diante da prefeitura, a prefeitura fala, não, isso aqui nós nem conversamos. Esse aqui só quer polêmica. Palco, só quer circo, só Perfeito. quer o like na internet. Perfeito. Esse aqui manda ele esperar. Porque o cara, Quer lacrar. perdeu a autoridade, quer lacrar. Quer lacrar. Então isso é uma coisa complicada, ainda mais agora na rede social. O camarada não quer pegar no microfone aqui para poder contribuir para a coisa melhorar. Ele quer gravar os 30 segundos que ele vai jogar na rede e vai mostrar que ele tá arrebentando com a boca do balão. É isso aí. Né? E isso é que ele tá preocupado. E o com like prefeito e com a nem curtida. pegou a proposta dele. Então, entendeu? Não tem Esse credibilidade cara nenhuma. não tem credibilidade para chegar e poder melhorar uma situação, né? Eu vi esses dias um parlamentar federal que assumiu um lugar de destaque numa grande comissão de discussão na Câmara Federal, no Parlamento Federal, mas ele é de oposição por oposição, de extrema oposição ao governo federal, então tem as agendas com o governo federal e ele não vai. Ou se ele vai, ele não dialoga lá dentro, então olha pra você ver, aí não contribuiu para que avance aquela pauta, né? Perdeu o sentido. E é o que eu tava falando, cara, você tem que ser realmente um aliado, porque você foi eleito pela cidade, em prol da cidade. Você tem um prefeito também que foi eleito, então Pronto. tá todo mundo ali democraticamente falando, eleito pronto. e na condição de quem vai governar aquele lugar e de quem vai fiscalizar aquele lugar. Então, a partir de agora, senhor prefeito, conta comigo, tô aqui para toda boa obra e eu vou estar lá. Se fizer coisa certa, tá comigo. Tá comigo. Se fizer coisa errada, vai tomar. E eu tô aqui para te ajudar, né? Tipo assim, eu vou te dar uma canelada aí para te alertar. Porque eu não quero que amanhã o senhor seja manchete nos jornais de problemas que eu visualizei e não te avisei. E você vai observar, prefeito, e você vai observar que eu não vou ter uma postura populista. Não vamos. E que vai ter hora que eu vou comprar desgastes popular em prol de uma coisa que é melhor para a cidade, né? Porque o povo nem sempre sabe o que quer. Muitas vezes acontece isso, tipo assim, quem tá dentro, eu gosto dessa frase, somente quem vai ver. E quem vê sente e entende. Então, tipo assim, quem tá ali dentro também, quem foi eleito pelo povo como parlamentar, que tá ali todos os dias da sua vida, vendo as propostas, os documentos, andando na cidade, escutando, tem hora que ele vai ter uma noção melhor. Por isso que o mandato, por isso que nós precisamos de um mandato. Sem o mandato, a gente fica um pouco fora do que está acontecendo. Como secretário, eu sabia de tudo que estava acontecendo, no parlamento e na prefeitura. Lembra disso, Rogério? A gente fica por dentro do assunto todo. E aí a gente pode intervir. Tanto que a gente interviu, aonde a gente teve que intervir, a gente interviu. Mas quando a gente não tem um mandato, a gente fica... você fica sem lugar de poder observar. A gente fica fora. O nosso grupo político hoje, na pessoa do Ivan, a gente tem sonhado em ter um espaço em Contagem, um mandato, uma cadeira ali, para a gente poder dar a nossa opinião, a gente poder, o nosso grupo poder participar da cena pública de Contagem, construir junto com Contagem essa política que nós acreditamos ser um tipo de política mais representativa, não tão representativa, mas participativa, né, que vai envolver um debate, que a gente gosta de debater, a gente gosta de ir profundamente nos problemas, a gente não gosta de tratar os assuntos de uma forma superficial, a gente não gosta de tratar os assuntos de uma forma que... Respostas simples para perguntas complexas. Complexa, né? As coisas são complexas. É desrespeito até, né? É desrespeito. Então, tipo assim, o parlamento de Contagem hoje, isso aqui eu falo assim, respeitando os nossos vereadores democraticamente eleitos em Contagem hoje, infelizmente existe uma cultura que talvez venha antes mesmo da própria vereança de Contagem, que é uma cultura que os vereadores, eles não fazem um debate. Eu não vejo debates acalorados em Contagem, eu não vejo pessoas realmente debatendo pautas importantes para a cidade. E quando esses debates acontecem articulações para abafar a oposição, jogadas para poder tentar desmobilizar o contra-argumento. Então, nós precisamos de pessoas que pode estar sozinho. Por exemplo, Ivan, você pode estar sozinho, por exemplo. Cara, em relação a esse assunto aqui, por exemplo, os 24 vereadores votaram a favor. Cara, sinto muito, mas nem que for para poder
marcar uma posição aqui para no futuro vocês lembrarem que alguém falou que isso aqui não podia ter sido feito, eu vou deixar meu voto não aqui. Pra gente poder, mas com isso você vai perder tal coisa, vai perder tal coisa. Cara, eu sou o vereador da cidade. Eu me lembro quando eu fui candidato, a nossa chapa, desculpa te contar, eram 32 candidatos na época. E aí arrumaram uma tal de uma foto lá e eu falei que eu não queria fazer. Aí, eu não quero fazer. Eu lembro Aí disso. falou assim, não, tem que fazer, por causa daquela coisa da política. Né? Eu falei, não, eu não tô disposto a fazer. Aí marcaram uma reunião, porque eu era o único que não ia fazer. Aí teve uma reunião A foto era para específica apoiar um para prefeito. tratar o meu assunto. Aí fizeram a reunião sem a minha presença. Porque a gente tem que fazer isso, porque não vai fazer. Bom. Aí depois me chamaram lá, no concílio lá. Aí eu falei, fui. Aí falou assim, então, a gente tá muito situação, a gente quer ver com você a questão da foto, porque não sei o quê, você é o único que falou que não vai fazer, são 32, 31 já tá fazendo. E aí eu falei assim, não tá bom? De 32 já conseguiram 31? Tem que ser unânime, né? Aí eu falei assim, poxa, mas eu não quero fazer. Mas você tem que entender que você não fazer é um constrangimento pra gente. Aí eu falei assim, mas vocês têm que entender que fazer é um constrangimento pra mim. Sim, E aí, sim. como que a gente vai resolver essa questão? Sim. E aí eu tava me posicionando Sim. diante de uma situação que eu não achava que devia ser feito. Até porque eu não apoiava aquela construção que tinha sido realizada. Então, Perfeito. assim, eu não queria criar uma baderna. Eu só, naquele momento, entendi, então, tudo bem, já tem 31, vão, e eu tô aqui me posicionando que eu acho que deveria ser melhor discutido. E aí, enfim, resumo da ópera, falaram pra mim assim, tá ficando complicado você aqui. Lá. Aí eles tinham feito aquela continha lá, né? Com meus votos já, para poder eleger o fulano, o ciclano. Eu peguei e falei, vamos fazer o seguinte. Eu, antes de vir para cá, para me candidatar, eu rezei, eu fiz as minhas orações, eu escutei de Deus uma palavra e eu busquei confirmação com pessoas que são importantes para mim. Falei isso lá na mesa. E aí é o seguinte, eu vim aqui acreditando que Deus mandou fazer isso aqui. A maior punição que vocês podem me dar é me tirar a candidatura, né? Cortar meu registro lá. Se vocês fizerem isso, eu vou embora daqui glorificando, porque eu vou entender que Deus não me quer nisso. E eu errei na hora do meu discernimento. Então, agora, então a maior punição que vocês podem me dar, para mim, é motivo de alegria, que é sair daqui. Então podem, eu não vou fazer. Aí, se vocês quiserem, decidam aí. Pra mim, o que decidir tá bom. Mas meu posicionamento é esse. Aí eles voltaram na conta, falaram, pô, esse cara vai ter 2.000 votos, não sei o que, isso aqui é importante para nossa chapa. Vamos fazer o seguinte, vamos sem ele, né? Vamos com 31 e vamos ficar sem ele, mas não vamos perder os votos que ele tem. Então o cálculo deles foi nesse E sentido. também não vamos dar recurso, coisa assim. Mas aí, não, aí, porque também eu recusei os recursos. Porque como eu não acreditei na construção, eu não peguei os recursos. Eu falei, não, então eu também, se eu não tô apostando no que está sendo construído, pôr a mão na cumbuca aí também seria uma situação de incoerência da minha parte. Então, eu fui sem nada, mano. E fui sem nada. Com tudo que eu carregava, né? Que não era ouro nem prata. Então, assim, exatamente. E eu fui o segundo melhor votado daquela chapa inteira. Quase levou. E bati na trave. Então, assim, foi uma vitória. Né? Uma vitória. E eu acredito muito, Ivan, que você, como vereador na cidade de Contagem, você vai ter essa mesma postura, assim, essa mesma coragem, mesmo posicionamento. Sim. E lá em 2016, eu ainda estava muito engatinhando assim, nesse processo. Ainda estou, não sou nenhum especialista em política, a gente está aprendendo, né? Não são tantos anos assim que a gente realmente se envolveu. Mas eu acredito que você vai ter essa ousadia, essa coragem, sabe? Essa intrepidez. Você vai ser um cara, vai trazer novos métodos e vai realmente marcar um tempo na política de Contagem. Isso vai ser muito bonito, assim. Isso tem coisa que precisa acontecer para renovar a esperança da gente. Exatamente. Né? E eu me lembro que eu conversei com um outro bispo também da nossa igreja, né? Eu sou católico e ele não está mais aqui. Ele era o vigário, o bispo da região episcopal, né, a qual eu pertenço, Nossa Senhora Aparecida, e ele falou para mim assim, eu fui conversar com ele e falar sobre tudo que eu estava sentindo e buscando viver naquela campanha, era a primeira vez que eu era candidato. Aí eu sentei com ele, nós ficamos quase 1 hora conversando.
Dom Luiz. Aí fui falando. E ele só ouvindo, assim, aquela pessoa, um bom ouvinte, sabe? Caladinho, assim, me escutando, sem muitas expressões, porque às vezes você percebe, né? Se a pessoa tá rejeitando o que você tá falando com um olhar e tal. Sim. Ele tava realmente me ouvindo. Aí na hora que eu terminei, ele virou e falou pra mim assim, olha, todo candidato da igreja que vai se candidatar, que é da igreja, eles vêm aqui me procurar e quer conversar, quer a minha bênção, quer uma oração. E eu já conversei com todos. Todo mundo passa aqui. Mas de todos que vieram aqui, nunca ninguém me falou o que você está falando. Eu falei assim, será que isso é bom ou isso é ruim, né? Aí eu falei assim, é mesmo. Eu falei, ninguém nunca me falou assim. Aí eu falei assim, e o que o senhor me diz? Ele falou assim, não, porque o que você tá propondo fazer é realmente algo Usar. correto. Correto. Ele falou assim, ninguém nunca me falou, e eu até hoje nunca tinha visto ninguém com essa visão de entrada na política. Assim como o Walter me falou, o Valtinho, que eu te levei para conhecer lá em Belo Horizonte, um grande amigo, irmão. E aí ele falou para mim assim, então eu queria te falar que você tem a minha bênção. Aí foi falando um monte de coisa, assim, bonita, assim, que eu escutei dele. Aí depois eu falei assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, claro. Ele falou assim, o que leva o senhor a acreditar que o que eu estou te falando, embora tenha sido tudo uma novidade, o que leva o senhor a acreditar que o que eu estou falando é verdade? Porque uma das formas na política é que as pessoas falam muito mentira, né? Aí ele falou assim, o que leva o senhor a acreditar que o que eu estou falando é verdade? Ele falou assim, a esperança. Ele falou assim, porque eu sou bispo dessa igreja, Rogério, e eu tenho muita esperança de ver as coisas acontecerem. Se um dia eu perder a esperança, eu não posso mais ser bispo. E olhando para o que você está me falando, eu tenho esperança de que, de fato, alguém está falando a verdade para mim e vai fazer exatamente o que está falando. E eu saí dali, cara, tipo assim, empoderado, e fiz exatamente o que eu falei para ele do início ao fim. É a esperança. Eu falei para minha mãe a mesma coisa, eu falei para o pároco de onde eu morava a mesma coisa, eu falei para o Walter a mesma coisa, que foram as pessoas que eu consultei. Meus pais, de modo muito particular, minha mãe, porque meu pai, assim, na cabeça dele, eu já podia ter sido candidato há muito tempo, né? Ele sempre achou uma figura interessante. E minha mãe sempre foi muito contrária a essa ideia. Então eu fui buscar um discernimento com ela, com o pároco, né? Que era o padre Carlos, na época de onde eu morava, e moro ainda, e com o bispo e o Walter. As 4 pessoas, e o discernimento foi muito concreto. Ô, Rogério, isso aí me lembrou uma coisa muito legal que eu acho que deve de ser a grande motivação, sabe, de uma pessoa estar na política, que é a esperança. Tem uma frase que me incomoda muito, mas que a gente ouve muito na cena política, é de que político vive de voto. Né? Eles falam muito isso, político vive de voto. Eu acho que, tudo bem, entendo, para ter mandato você tem que ter voto, mas eu acho que o político não pode viver de voto, o político tem que viver de esperança, de uma ideia de que pode mudar a realidade. Isso aí. Sabe, se você não tiver essa motivação e ela não te fazer ter vida pra você estar na política, voto não faz isso. Voto não faz isso. O voto te coloca naquela posição onde você tem um espaço. Se você só tiver voto, aí você... Mas, exatamente, você tem o voto, mas você não tem a esperança de que a coisa vai mudar, aí você ouve da boca dos caras, vocês já devem ter ouvido várias vezes, aquele conformismo. Ah, mas isso aqui é assim mesmo. É isso mesmo. E pra quem não tem destino, qualquer lugar serve. É isso aí. Pra quem não tem destino, qualquer lugar serve. Aí a pessoa para. Exato. Ela aceita. E aí você fala, pô, mas essa coisa tá errada. Você vê que o cara sabe. Eu converso com vários, o cara sabe que tá errado. Mas o cara fala assim, mas isso aí é desse jeito mesmo. Mas você tá aqui, não vai mudar? Ou então... Mas não é desse jeito nunca. Porque é o seguinte, se for pra poder fazer do jeito que tá sendo feito, não precisa da gente entrar, não. Exato. Deixa eles que estão fazendo muito bem. Do jeito, não é? A coisa do jeito que rola. A esperança de fazer diferente é que eu acho que motiva alguém que é político por vocação, né? De poder entrar num cenário tão difícil, complexo como esse, perder, ganhar, várias dificuldades que a gente tem por se posicionar nesse meio, né? E você ir até em frente para poder fazer o quê? Ter voto? Não. Mudar uma realidade, transformar realidades. Por isso que a música que eu cantei aqui, a capela mesmo, a frase inicial é
a desesperança não pode reinar. A desesperança não pode reinar. O medo e a incerteza não podem apagar O medo e a incerteza. a força que há em cada um de nós e o sonho de ver tudo mudar. O sonho de ver tudo mudar. Eu acho que político tem que viver disso. É lindo. Não é de voto. A gente limita, que é uma utopia, né? É uma utopia. Mas as utopias, elas são combustíveis maravilhosos Mas para as coisas mais Mas transformadoras sabe que a o gente que já é tive no utopia? mundo. Utopia é uma ideia que não encontrou o seu lugar ainda. Então, Então ela tá vagando. Tá na nuvem. A utopia, ela é uma esperança que está procurando sim. a geração que vai encarnar, a pessoa que vai encarnar, o Onde ela momento. E eu, particularmente, na política, depois de 4 campanhas, eu estou esperando, nós estamos esperando também um dia, e tomara que essa próxima eleição, só para vocês terem uma noção, pessoal, aqui que está escutando a gente vai disponibilizar esse podcast para vocês depois escutarem, refletir junto com a gente, mas a campanha proporcional, né, que é a campanha para vereadores, o Ivan vai fazer parte agora de uma chapa que vai ter quantos candidatos? 25. 25 candidatos, né? Esses 25 candidatos juntos, eles têm que bater o coeficiente do município de Contagem, que é 13 mil votos. 12 a 13. Então, quem for mais bem votado nessa chapa, então, por exemplo, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 votos, se torna o vereador. Então, mas o vereador nunca ele ganha sozinho, ele sempre ganha com aquele grupo, entendeu? Então, uma campanha majoritária para prefeito, aí não. Aí é quem for mais. A cidade tem quantos mil eleitores? Quase. Aí pra você ir pro segundo turno contar, no mínimo 40, 50 mil votos. Mas a cidade toda tem quantos mil eleitores? Mais ou menos uns 200 mil? Mais. 250 mil eleitores. 250 mil eleitores. Então você tem 5 candidatos a prefeito. A candidatura majoritária, quem for mais votado, quem levar mais voto, vai ou ganha no primeiro turno com mais de 50% dos votos, ou ganha no segundo turno. Mas assim, aí é a campanha majoritária. No caso do Ivan, hoje, a gente não precisa que toda a cidade de Contagem entenda o que nós estamos falando. A gente precisa que as pessoas que carregam, que A gente precisa que as pessoas que pelo menos acreditam na gente, É isso o aí. que nós estamos cheirando. Eu tô finalizando minha faculdade de Ciências Políticas, eu tô há 8 anos estudando política, porque Deus me pediu, eu sou conectado ao Rogério, a gente se encontrou na campanha de 2016, que foi muito interessante, porque o Rogério... Conta aí, Rogério, como é que foi. Conta, eu quero que a gente nunca registrou, acho que a gente nunca registrou em podcast, não. A gente registrou naquela. Eu era candidato, na história, e olha, né? eu vou te falar uma coisa, Na websérie. num dos podcasts aqui, Ivan, eu quero contar como que. Porque quando eu fui ser candidato a prefeito de Contagem, tipo assim, hoje nós estamos gravando esse podcast que eu acho que tem um valor muito grande. A presença do Rogério aqui hoje, minha presença do Ivan, eu acho que nós temos um momento aqui que nós temos que entender a importância desse momento na política de Contagem e para o nosso grupo também. Mas quando eu fui candidato a prefeito de Contagem e Deus colocou no meu coração para eu ser candidato a prefeito de Contagem, eu falei que eu só seria candidato a prefeito se fosse pelo partido da Marina. E eu fui procurar em Contagem quem estava liderando o partido da Marina. Resumindo a história, quando eu me apresentei a esses políticos profissionais da cidade que já tinha pegado o partido Rede e já estava fazendo um projeto de poder com o partido da Marina, naquele momento eu falei para eles, eu quero ser candidato a prefeito. Eles riram da minha cara. Riram da minha cara. Ai, Cacá, tipo assim, tá bom. Então... E o medo deles naquele momento é eu ser candidato a vereador. Porque eles estavam montando uma chapa e quando falaram que eu queria ir para a rede, os vereadores achavam assim, se o Cacá vinha, eu vou sair, porque ele pode ter mais votos que a gente e nos tirar o mandato. Inclusive a própria filha dele na época. Aí o que aconteceu? Para eles me aceitarem ser candidato a prefeito da chapa, eu tinha que prometer, numa reunião que eu fiz lá na Câmara de Vereadores com eles, que eu não seria candidato a vereador. Era a única condição que deixaria eu entrar na chapa para prefeito. E eu entrei no partido, passou-se o prazo de mudar de partido, e na promessa de eu ser candidato a prefeito. Só que, no dia que eles foram decidir, eles pediram que você não vai ser candidato a prefeito. E aí, de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, que até hoje eu não entendo como, eu fui parar lá em Brasília, na frente da Marina Silva,
contando para ela essa história, que eu quero ser candidato de prefeito, que eu não sabia o que estava acontecendo em Contagem. Quando eu falei, um dos líderes da rede nacional me perguntou: de qual cidade você é, Cacá? Eu falei: eu sou de Contagem. Ele olhou pra minha cara e falou comigo assim: você é de qual cidade? Eu falei: Contagem. Você quer ser candidato a prefeito de Contagem e eles te derrubaram lá? Eu falei assim: sim. Ele falou assim: acredita em coincidência? Eu falei: não. Ele falou assim: eu também sou cristão e eu também não acredito em coincidência. O Cacá, tá aqui, ó. Ele abriu o telefone e falou assim: ó, aqui, hoje à noite tá vindo toda a diretoria nacional pra cá, pra sede da rede nacional mesmo. A pauta hoje é Contagem. Sabe por quê? Porque os que estão liderando o partido no seu município foram denunciados e eles estão praticando um certo tipo de prática partidária que a gente não concorda. Eles fizeram um diretório municipal para poder negociar com o prefeito e nós vamos derrubar o diretório deles hoje. E aí eu quero te perguntar uma coisa: você aceitaria ser o líder do partido em Contagem e nós vamos apoiar sua candidatura a prefeito? Eu falei: pensa que loucura, bicho. Foi o maior sinal que eu tive, que eu tava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, porque os caras fizeram uma forca pra mim. E mais interessante, Dia da festa, né, de Purim. Pros mais místicos ainda, que assim, nesse aspecto, era o dia da festa de Purim, era o dia da festa de Purim, a festa da Rainha Esther, que o Mordecai preparou, o Amã preparou uma forca para Mordecai e a rainha Esther derrubou o Amã e o Mordecai foi enforcado, o Amã foi enforcado na forca que ele tinha feito para Mordecai. Então o que acontece? Naquele dia eu me tornei o porta-voz da rede. Eu estava em Brasília. Quando eu cheguei em Contagem, eu já cheguei com o porta-voz da rede já, com a candidatura a prefeito, com o apoio da Marina Silva e com toda a rede do Brasil. E eu falei: cara, Deus tá na política, cara. Deus, ele move. Foi a primeira vez que eu vi um mover de Deus. Ele falou comigo que eu seria candidato. E ele me deu as condições de ser candidato. Eu já tinha sido derrubado. Em 2016 eu não seria candidato, pessoal. Aí eu tô candidato lá. Infelizmente o partido naquele momento não tinha recurso nenhum. Eu fui com R$9.000. E aí eu via falar sobre o Rogério. Na verdade, conheci o Rogério da Kombi, de levar e buscar, mas o Rogério, eu ouvia falar muito do Rogério por causa do trabalho do Rogério, do grupo de oração que ele tinha. A gente encontrou na Kombi, fomos muito amigos na Kombi de ir e vir pra PUC, mas assim, a fama do Rogério, ela em Contagem era muito legal por causa do trabalho de oração. Aí no meio da minha campanha todos os candidatos a vereador da chapa da rede que tava com esse grupo foi derrubado, mas se manteve a chapa de vereadores. Ninguém te apoiou, né? Nenhum vereador me apoiou e de repente eu recebo um telefonema como candidato a prefeito, que eu não tinha nenhum vereador na cidade me apoiando. E o Rogério acabou de contar a história aqui agora, que ele não quis tirar foto porque ele não queria apoiar o prefeito da chapa. É verdade. Que partido eu já tava tinha meu prefeito quando eu vi sua foto, né? Exato. É porque eu falei... Aí ele me ligou e falou assim: Cacá, você não vai entender nada agora, é uma loucura. Eu tava no estacionamento de uma igreja que eu ia conversar com o pastor, e o Rogério começou a falar comigo: olha, Cacá, tô te ligando, porque eu passei em frente ao seu comitê, eu não sabia que você era candidato. Aí foi muito doido. Foi, porque eu tava me sentindo sozinho, né? No sentido, e eu também. Carregando o que eu carregava, eu era sozinho, né? Não tinha ninguém no meio político que estava disposto a fazer o que eu estava disposto. Então, quando eu passei ali em frente ao seu antigo comitê lá, no caso, na época, né? Aí eu vi a sua foto e a gente se conhecia. Eu estudei com seu irmão, né? Na filosofia lá na PUC, e o Cacá que buscava a gente na Kombi. Então a gente vinha todo dia conversando e fiquei muitos anos sem ver você. Muitos anos. A gente ficou, depois que o Igor mudou de faculdade, né? Ele foi para Federal, aí saiu da PUC, foi para Federal, e aí a gente não se encontrou mais. Foram poucas vezes, umas 2 vezes eu fui na casa da sua mãe, você estava lá e tal. Mas aí, quando eu passei em frente, mesmo sem encontrá-lo há muitos anos, eu sabia quem ele era, né? E carregando o que ele carregava, eu tinha certeza que ele não estava fazendo uma coisa da cabeça dele. Então eu olhei a foto do Cacá e falei: cara, esse maluco aí é candidato a prefeito de Contagem. E eu tenho um amigo, o Serginho, que ele tinha comentado comigo:
cara, aquele cara que é candidato é muito legal, o Kaká. Ele tinha falado de você, mas eu não tinha, na hora que ele falou, eu não tinha conectado, assim. Eu falei, então tem um cara bom aí, a gente tinha comentado. Só que aí quando eu vi a sua foto, aí clareou tudo pra mim, eu falei, pô, o Kaká, meu Deus do céu, cara. Aí naquela hora, eu senti que eu não tava mais sozinho. Mesmo sem ter falado com você, eu falei, não, tem alguém que tá pensando a mesma coisa que eu. Esse cara aí, eu não vejo ele há muitos anos, mas eu tenho certeza que o que ele já carregava naquela época, né? É porque Deus tá falando com ele a mesma coisa que falou comigo. E aí eu arrumei uma doideira para achar o telefone dele, a Lu, que é uma amiga que estudou comigo, dava aula de inglês numa igreja, não sei o que, falou, pô, eu tenho contato do Kaká. E aí ela me passou o celular dele, eu liguei para ele na hora, eu falei, cara, estamos em partidos diferentes, mas eu vou te apoiar, eu vou pedir voto para você onde eu estiver, em qualquer lugar que eu for. E a gente faz igual Jesus aí, José de Arimateia, a gente se encontra à noite, às escondidas. E ali começou legal, um grande encontro, porque eu entendo assim, que Deus ele vai chamando as pessoas. Nós não somos os únicos, não. Deus já chamou outros de outros lugares aí. A gente precisa agora começar a encontrar esse povo, né? Aglutinar essa mesma turma. Então, assim, desde que Deus uniu a mim e o Kaká na política em 2016, nunca mais a gente saiu de perto um do outro, né? Sim, não quer dizer que eu falo com ele todo dia, não quer dizer que a gente encontra todo final de semana. Nunca mais a gente se desconectou. E eu que conhecia o Kaká da época lá da Kombi e tudo, a gente tinha uma relação legal, eu católico, ele evangélico e tudo, mas a gente tinha uma relação super legal. Era uma relação, assim, respeitosa, boa, que me fez saber quem ele era. Tem uma referência dele, mas nunca tinha feito nada junto. Mas daquele dia de 2016 em diante, aí mudou. Aí ele não era mais um cara que eu conhecia, sabia a história, não. Ele passou a fazer parte da minha vida, da minha história, da mesma coisa que eu tô fazendo. Ele continua evangélico, continua católico, e a gente continua fazendo as mesmas coisas em lugares diferentes, mas carregando a mesma proposta, né? O mesmo espírito. E é isso que nos conecta. E nunca mais a gente passou a se reconhecer de verdade, assim, né? Aí é diferente, os olhos se abriram, o coração conectou, e nunca mais parou. E assim foi com você, porque dele veio você, vieram outros tantos amigos, né? A comunidade inteira ele clama e por aí vai, né? E você também foi lá na igreja, no grupo de oração. Hoje os meus amigos católicos, né, que frequentam os ambientes que eu estou, são seus amigos também, e a gente agora, cada dia mais a gente tá mais misturado todo mundo. E você não sabe de uma coisa, 15 dias, lá na capela da Estância do Hibisco, eu e o Rogério, nós estamos lá. Temos um encontro de oração que a gente faz juntos. Oração juntos, cara. Olha que legal. Que é maravilhoso. Que tá sendo super legal, né, Rogério? Legal. Inclusive, mandar um abraço pra turma lá do encontro lá, que tá sendo sensacional. Tá nascendo ali uma expressão de um grupo de pessoas que estão buscando espiritualidade sem a religiosidade. A gente é de Cristo. A gente é de Cristo. Dos territórios eclesiásticos, nós estamos de Cristo. Isso aí. Nós estamos lá orando, todo mundo junto, vivendo uma experiência muito legal, né? Toda semana. Top. E o Kaká e Rogério? Não, toda semana não, de 15 em 15 dias. Né? Você, falando um pouco assim de espiritualidade e dessa espiritualidade sem essa carga, esse peso, né? Da religiosidade, você falou que nesse processo seu, dessa experiência lá em 2016, você viu que Deus estava na política. E um problema que a gente está tendo hoje, que está cada vez pior, é o uso do nome de Deus para poder fazer atrocidades dentro da cena pública, na sociedade e hoje na política também, né? E aí eu lembrei, Rogério, de uma outra música sua. Como é que chama aquela primeira música do seu CD? Aquela que começa com... Inclusive ali tem um violão. É você que toca aquele violão ali? No meio de nós a música. Uma craviola, né? Não? É uma craviola ali no início. Não, é acústico, né? São vários violões, tocando ao mesmo tempo. É você que toca aquele ali? Parece um luau, ali parece um acústico MTV, um Edgar Escandurra ali. Aquela ali tá bem tocada. Não sou eu que tava tocando, não, mas a música chama No Meio de Nós. Ele está no meio de nós. Acho que é essa mesmo. Porque tem um lugar que você fala uma frase muito legal. Tem uns versículos que eu mais gosto da Bíblia. Eu falo muito ele aqui no podcast, que é um versículo muito simples, mas que tem muita coisa dentro dele. Que Deus é amor. Olha, isso é maravilhoso, mas às vezes a gente ouve e não... É uma coisa normal pra gente, Deus é amor, mas o que é a extensão disso? E nessa música você fala isso, mas de uma maneira diferente, que eu acho que abre o campo da gente poder entender melhor o que é o amor. Eu acho que é nessa música que você fala assim, ele só sabe amar. Ele cura, ele salva, liberta, ele só sabe amar. Ele só sabe amar.
Eu achei isso maravilhoso, essa frase. Ele só sabe amar. Só sabe amar. E isso é o amor, isso é Deus na política. Isso é Deus na política, porque em qualquer lugar. Se você está fazendo política, Só sabe e se amar. você está fazendo em nome de Deus, o que é esse fazer em nome de Deus? É amar. Amar. Então, meu amigo, você só sabe amar. Você só tem que saber fazer amar. E a gente tá vendo muita gente, em nome de Deus, manifestando coisas que não são amor, né, cara? É que não é um amor. Você olha pra cara do cara, você olha pela expressão dele, você olha pro que ele tá falando, você fala assim, tem amor nisso aqui? Não tem. Não tem amor. Então, meu amigo, não é Deus, não bota Deus, não bota Deus no meio dessa frase sua, E não. nós estamos no momento, Ivan, que o que está se propondo, o que a religião está se propondo, principalmente a religião evangélica no Brasil hoje, é uma teocracia. É uma teocracia. É a igreja a ter poder político de impor as crenças de uma determinada religião ao todo, que não tem a mesma crença. Então, esse comportamento Só eu já te pergunto, tem amor em impor? não tem amor em impor. Né? Então pronto. Não Então, tem. tipo assim, não tem. Então, o que acontece? E Deus na política, que ele está na política sim, ele se move, Sim. é justamente o tom do grande governador do céu e da terra, do criador do céu e da terra, que está numa agenda de transformação, de restauração, de reconstrução de cidades, de estruturas, tanto no campo cultural, quanto ambiental, quanto educacional, quanto familiar. Quantas coisas estão quebradas hoje e quantas coisas precisam ser reconstruídas e quantas coisas precisam ser reveladas de como nós vamos lidar, né? A igreja, ela é muito assim, infelizmente, nós estamos numa fase em que eu escutei uma parábola esses dias que é muito interessante, que ele diz assim que uma mulher que estava passando fome com seus filhos, uma mulher hoje desempregada com seus filhos numa comunidade, e ele contou essa história num ambiente judaico, na época dos rabinos, dos grandes líderes religiosos, e essa mulher não sabia se ela ganhou uma galinha de doação e ela não sabia se a galinha era cachê. Se a galinha ela podia ou não podia ser comida nas leis alimentícias de Levíticos. O rabino pegou a galinha, abriu a Torá, leu a Torá, olhou para a galinha, olhou para a Torá, olhou para a galinha e ele tirou uma conclusão: essa galinha não é cachê e você não pode comer. E chamou a mulher dele e falou assim: ó, entrega para a mulher que está na porta de casa a galinha e fala para ela que a galinha não é cachê, que ela não pode comer. A mulher chegou na porta, viu a mulher, entregou a galinha para a mulher e falou assim: olha, o rabino falou que é cachê, pode comer. Aí na hora que ela virou para trás, o rabino falou assim: mas eu falei que não era cachê, que não podia comer. Ela falou assim: você olhou para a galinha, olhou para a Torá. Olhou para a galinha, olhou para a Torá, olhou para a Torá, olhou para a galinha, tirou a conclusão que não era cachê. Eu olhei para a galinha, olhei para a mulher, olhei para a galinha, olhei para os filhos dela, olhei para a galinha, olhei para a Torá, olhei para a situação como um todo e discerni que era cachê. Então, tipo assim, para onde nós estamos olhando, né? Tipo assim, de onde nós estamos tirando as nossas conclusões apenas de uma tradição? Jesus, ele fala assim: as vossas tradições é mais forte para vocês do que a minha própria palavra. Eu estou vindo de uma forma que vocês não estão acostumados e vocês falam que eu tenho demônios. A própria imagem do Deus invisível estava encarnada na frente daquelas pessoas e elas não conseguiam discernir. Por quê? Porque elas não amavam. Isso. Porque tudo que ele estava fazendo, a conexão com Jesus era o amor. Essa é a lente, né? Exatamente. Essa é a lente para olhar os Elas problemas, o estavam amor. querendo, O amor. descobrir o Messias a partir da lei. Quem defende a minha pauta, quem defende o que eu acredito, quem preserva a minha religião. Aí esses parâmetros se transformam numa tradição que fica mais forte do que A própria verdade ali. É. a prática do amor.
Quando, eu me lembro na campanha nossa, né, da candidata, a gente fez muitas frases, né? Eu fiz algumas, você é bom de frase, eu não sou tão bom assim, mas a gente tinha muitas frases. E uma que tem duas que foram bem E você já marcantes para mim. compôs umas 300 músicas e eu compus só uma. Tem uma que foi bem marcante. Duas, de modo particular, foram bem marcantes para mim, que eu tive a oportunidade de falar e virou frase pra gente, que a primeira que foi a verdade não confunde ninguém, A né? verdade não confunde E ninguém. a outra foi assim, o amor é a única língua que todos compreendem. Essa é maravilhosa. Você lembra? Eu falei isso aí, O virou uma amor placa, que a gente ficava com é a as placas única nas língua que que todos todos compreendem. compreendem. Porque quando é um gesto de amor, não precisa nem falar. Todo mundo percebe, todo mundo enxerga. Eu todo mundo mudaria um pouco essa frase hoje, depois dessa. Eu colocaria assim: o amor é uma língua que nem todos compreendem. Na verdade, eu acho assim que eles também compreendem. Mas não Só usam, que né? não usam e negam por É. causa do interesse particular. Então, negar o que você está entendendo também dá resultado. Você entende? Então, tipo, você é meio filosófico, mas eu acho que eles entendem sim, compreendem sim, Sim. mas a prática do amor genuíno não vai gerar o resultado político, Sim, de sim, voto, sim. de urna, de Não, manipulação que não eles gera. buscam. É essa ideia de que Então, isso é assim, bonito, mas não dá certo aqui. Quantas vezes nos bastidores, pessoas que estavam lá dentro do meio político, quando a gente esteve na Secretaria de Esporte, falava assim: eu entendo o que vocês estão fazendo. Mas tinha que falar isso pra gente escondido, né? Tipo assim, não, cara, a gente pegou a visão. Mas só que assim, não dá pra aplicar isso, não pode, né? Não pode Exato, fazer, não pode exato. falar, isso vai dar problema. Então, tipo assim, tava entendendo o que a gente fazia, mas não podia admitir, entendeu? Perfeito. Porque tinha interesses por detrás daquilo. Então, assim, é uma linguagem que todo mundo compreende sim, mas muitos negam assim, escondem, né, da compreensão para poder gerar o benefício particular. Sim. E isso já é um desamor. Que aí você tá com o egoísmo olhando só para você, É o né? egoísmo. Negando o que você enxergou, mas porque você tem aqui uma questão pessoal que você está beneficiando dela. Então, assim, E isso acaba sendo uma negação da política, né? Né? Porque quando a gente fala que a política que doido, é né? a arte, né, de Que servir, loucura isso tudo, né? Doideira. a arte de servir É. é amor, né? É amar, né? E quando você faz não para servir ao próximo, não para amar ao próximo, mas para proteção daquilo que você tem, daquilo que você adquiriu, daquilo que você acha que conceitualmente está certo, mas sem entender o todo, sem entender a complexidade da sociedade, o olhar do próximo, né? A dificuldade que o outro tem para poder atingir aquele espaço que você conquistou. Então aí ficou de fora o amor. Aí ficou de fora a arte de servir. E aí é a própria negação da política, né? Meu É a Deus própria do céu, negação. cara. É. E vamos fazer um encaminhamento aqui. Eu estou, por exemplo, a propósito do nosso pequeno parlamento aqui. Nós parlamos bastante hoje aqui. Demais. E vamos fazer um encaminhamento. O primeiro encaminhamento que eu queria fazer no nosso pequeno parlamento aqui da nossa do nosso grupo político de Contagem. Então, nós três aqui, nós representamos uma parte desse grupo político de Contagem. Tem vários outros amigos, amigas que também estão envolvidos nesse grupo. O primeiro encaminhamento que a gente quer fazer hoje, e eu quero fazer aqui ao lado do Rogério, a câmera está pegando nós dois aqui, ó, é que esse ano 2024, o Ivan, ele é a pessoa que vai representar esse grupo, certo, Rogério? Certíssimo. Nós realmente estamos empenhados e vamos trabalhar arduamente para eleger o Ivan vereador de Contagem. Ele, como pré-candidato, nós vamos trabalhar como candidato em toda eleição, porque esse mandato é o mandato de um grupo, é um mandato de pessoas que realmente querem, e eu vou fazer o segundo encaminhamento, ter um vereador, ter um mandato de cidade, não de um bairro, De um grupo não de restrito. de um grupo de clientes que elege todo ano o mesmo vereador, que beneficia apenas aquele grupo, não de um parlamentar que vai ter discursos populistas. Se você quer votar, se você quer ter de fato uma pessoa que não vai ser um vereador
para atender o que você quer, o que é melhor para você. Isso é interessante, né? Mas o que é melhor para a cidade, estar com o nosso grupo é estar no lugar certo. Porque o problema é esse, o problema é que a gente quer votar em quem vai favorecer a gente. A nossa proposta para a cidade de Contagem, que se a gente tiver um número de votos necessário para eleger um vereador em Contagem, o nosso grupo, você vai estar empenhando a sua confiança num grupo que não vai atender aos privilégios de grupos individualmente. Nós vamos trabalhar para um projeto de cidade. Se tiver que denunciar, nós vamos denunciar. Se tiver que apoiar, nós vamos apoiar. Mas tudo pensando no que é melhor para todos. Não no que é melhor para mim e não no que é melhor para alguns indivíduos. Lógico que isso vai impactar num bem comum. Sim. Isso vai impactar. O objetivo nosso é que tenha bem comum, que tenha saúde, que tenha educação na cidade, que tenha asfalto, que tenha que o pobre, que o necessitado, que aqueles que mais precisam, eles encontrem um lugar no estado, no município, para poder ter suporte para começar uma nova vida, para superar as suas limitações, sejam financeiras, sejam sociais, sejam físicas, sejam intelectuais, enfim. Nós estamos trabalhando para isso. Esse é o nosso objetivo. E o último encaminhamento é que esse mandato do Ivan, ele terá um caráter colaborativo, que é diferente do mandato coletivo. O que seria colaborativo? Eu, Rogério e todo esse grupo participaremos, ainda que não estivermos nomeados dentro do gabinete, ainda que a gente não vai ficar 24, a gente ou pode ficar também, ou não, mas nós vamos participar, colaborando diariamente com esse mandato, porque nós queremos fazer um mandato histórico em Contagem. É isso que a gente quer. Fazer um mandato para diferenciar o que é ter um vereador, o que não é ter vereador. A gente quer, na mídia, no parlamento, na análise de todas as propostas do executivo, na relação com a cidade, nós queremos ter um mandato que diferencie e que traga, de fato, uma referência do que é ser um vereador em Contagem. Então, eu fiz esses 2 e 3 encaminhamentos. Se vocês querem fazer mais algum encaminhamento aqui para a gente poder deixar isso registrado do que está no nosso coração? Não, eu quero falar abertamente assim para todo mundo da cidade de Contagem o quanto eu acredito no Ivan e no que a gente está carregando esses anos todos, né? Exatamente. Então, existem pessoas que me param na rua e falam assim: você vai ser candidato esse ano? Não, um monte. E aí, como é que tá lá esse ano? Você tá... Eu falo assim, eu sou, mas na pessoa de uma outra, de um outro, né? E aí eu falo assim, não, tem um amigo meu, um grande amigo que pertence ao nosso grupo e eu vou apoiá-lo. Aí fala assim, não, então me fala o nome dele. Quero participar também. Então você já tem até umas 3, 4 visitinhas para fazer aí comigo depois. Mas assim, o que você falou, Cacá, no seu segundo encaminhamento é muito importante, assim. As pessoas às vezes querem votar em alguém que vai fazer alguma coisa para elas. E isso foi ao longo dessas campanhas que a gente já participou, uma grande tristeza para mim, porque eu me entristecia muito de ouvir alguns discursos de pessoas próximas da gente. E um exemplo, o Rogério, eu não vou poder fazer campanha para você, não vou poder gravar, não vou poder ficar aparecendo muito não, porque o fulano de tal me contratou e ele tá me pagando, eu tenho que apoiar ele. Mas eu vou votar em você. Aconteceu demais. Eu vou votar em você, lá, minha família, todo mundo vou falar, nós vamos votar, minha casa inteira vai votar em você. É porque eu tô ganhando, né? Então eu tô fazendo pra mim alguma coisa. Aí eu falava assim, meu irmão, como eu não queria esse voto, sabe? Tipo assim, eu preferia muito mais que você tivesse entendido. Porque, na verdade, o que eu falei, entendeu, mas nega o entendimento porque tem um interesse particular. Ele entende o que a gente está fazendo, reconhece como a melhor proposta a ser levada,
mas como, então, ou seja, esse amor foi compreendido, né, no que a gente está fazendo, mas ele nega porque ele tem algo particular, aí dentro daquele período apenas. E que Aí, alimenta essa máquina, né? e que alimenta. Aí, e porque os profissionais da política vivem disso. Vive disso. De ficar Por isso cooptando que as eles pessoas. sabem que precisa de E dinheiro. trazer. Exatamente. E aí eu falava, ô meu irmão. E essa pessoa ficava tão culpada tipo assim, de não poder pôr a cara. Tão culpada, tão culpada, tão culpada, que é proibido fotografar a urna. E eles arrumavam um jeito de fotografar, tipo assim, filmar, votando em mim pra me mandar. Tipo assim, ó, você vê que eu votei em você. Tipo Sim. assim, fazendo nadão, escondendo de Deus, assim, sabe? Tipo assim, com vergonha do que fez. Eu falei, meu Deus, cara. Não, irmão, não precisa fazer isso não, cara. Sabe? Tipo assim, eu tô. Eu sei que você entendeu o que a gente tá fazendo. A minha tristeza. Não é um voto que me alegra, você entende? Tipo assim, não era o voto que eu queria receber. Queria receber o voto, não é daquele só porque ele tá balançando uma bandeira. Porque você está se expondo politicamente. Que nem o Ivan tá falando. Você está se expondo politicamente. Você está comprometendo a sua família. Você está Exato. comprometendo todo mundo. É um desgaste imundo. O que a gente quer ver das pessoas que acreditam da gente, tipo assim, vamos junto nessa Tamo junto, desgaste, tamo né? junto. Vamos comprar esse desgaste Esse junto. desgaste juntos. Então, assim, para o encaminhamento não virar uma outra palestra, né? É só dizer que realmente eu acredito muito em você, assim, de coração, como irmão, como cristão, sabe? E como um homem preparado para fazer o que você está se propondo a fazer. E diante disso, eu quero antecipar aqui um pedido, não de voto, porque aqui não é para pedir isso ainda, Não né? pode ainda, né? Não pode ainda, mas um pedido de mobilização, sabe assim, de que você se mobilize conosco. Procure aí no podcast os canais de como falar diretamente com a gente, assim, eu quero ser um cooperador nesse processo todo. Eu também quero, a partir de agora, confiar no Ivan pelo testemunho que você e o Kaká tá dando, porque Jesus falou assim, olha, quando uma pessoa dá testemunho de si mesma, esse testemunho não é verdadeiro, mas quando o outro dá testemunho de você, aí esse testemunho é verdadeiro. Então nós dois estamos aqui testemunhando a favor dele. E Sim. quem é ele? Não Sim. é ele que está ali se enchendo de si mesmo e falando de si, né? Sim. Ele está contribuindo no debate aqui, no podcast, está falando, mas assim, nós estamos aqui gravando, que vai ficar registrado aí, e a internet vai para tudo quanto é canto, né? Então, botando aqui o nosso rosto, nossa credibilidade, o carinho que as pessoas têm conosco, a verdade que elas sabem que a gente carrega, para dizer, testemunhar em favor do nosso irmão, dizendo que ele hoje é para nós a figura que vai representar um grupo de pessoas que amam a cidade de Contagem e querem verdadeiramente ver o nosso município crescer, prosperar e ser um lugar de gente realmente feliz. E deixa eu falar mais uma coisa importante aqui, que eu acho que tá com o Rogério aqui hoje e poder registrar isso e falar isso pro Ivan também. Quando Deus colocou no meu coração, né, para servir a cidade de Contagem através da política, e eu tive a oportunidade de fazer isso mais efetivamente, um ano como secretário. Foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa, faria de novo, né? Infelizmente tivemos alguns desgastes, mas como secretário, poder estar ali foi muito bom. Poder ter a pasta da juventude, da cultura, Do esporte, do esporte, ajudar a cidade. lazer, né? No lazer. Agora, olha que interessante. Muitas pessoas entraram na política, entraram no nosso meio, quiseram derrubar a gente, vieram com muito dinheiro, cooptaram uma parte do nosso grupo, falaram de política, se candidataram também e já saíram da política, já desistiram, já foram embora. Porque não se sustenta na política, a menos que o seu projeto de poder ele deu muito certo. Se você tiver um projeto de poder que deu muito certo, beleza, é os grandes, mas são poucos. Agora, se sustenta na política quem tem causa, quem realmente
O problema do uso abusivo de álcool e drogas, o problema das drogas, o problema de mães, de filho chorando, precisando de pessoas para cuidar, todos os dias. Todos os dias eu preciso do posto de saúde. Todos os dias os meus filhos hoje estudam numa escola municipal de Contagem. Eu sou muito feliz por isso. A gente está lá vivendo, a gente está vendo como é importante a merenda escolar dentro da escola. Quando uma mãe me pede para internar para acolher um filho, uma esposa desesperada, e nós estamos nas ruas de Contagem, a gente está vendo pessoas precisando de ser acolhidas. Um pastor me aciona, uma pessoa, até um órgão público aciona a gente, um policial militar pega uma pessoa na rua e leva para a gente. O tempo todo nós estamos ali atendendo a cidade. Atendendo a cidade. E todas as vezes a gente pensa, nós precisamos da cidade. Nós precisamos de um prefeito, de uma prefeita que realmente faça políticas públicas, que tenha conselhos, que tenha debate, que tenha investimento, que tenha fomento. Nós precisamos de vereadores que façam o debate. Então, enfim, a gente não vai desistir da política. Não vamos. A gente, ganhando ou perdendo, a gente vai continuar, porque política não é eleição. Eleição é um jogo que tem de 4 em 4 anos. É uma gincana, né? É uma gincana que tem de 4 em 4 anos para tentarmos, através dos votos, através da democracia e dos votos, ocupar um espaço para amplificar o que nós já estamos fazendo. Mas política acontece todos os dias. Então, eu quero deixar isso aqui registrado para mim, porque é muito interessante, né? O Ivan foi a primeira pessoa, antes de Deus colocar no meu coração, ele falou comigo, eu tenho um chamado para a política. Foi a primeira pessoa, eu era pastor dele. Eu já falei isso pra você, que na hora eu falei, meu Deus do céu, isso aí, você tá com problema na cabeça. Você tá endemoniado esse menino. Você tá com problema na Me cabeça. Me expulsou da igreja, quase. Você tá com problema na cabeça, fala que você tá chamado pra política. Você tem que chamar pra África, pra Índia, você tem que ter chamado pra Indonésia, você tem chamado pra política. E depois, realmente, eu vi como ele estava certo, como é importante ocupar esse lugar. Então, nós somos um grupo resiliente. Ganhando ou perdendo, nós estamos fazendo política em Contagem todo dia, todos os dias. Há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos. Então, assim... Sem mandato. Sem mandato. Sem mandato. Sem mandato. Então, assim, e nós queremos muito mandato. Nós queremos experimentar ter um mandato da cidade de Contagem. E hoje, colocando todas essas fichas, essas forças na pessoa do Ivan. E eu queria pedir pro Ivan, qual seria o seu encaminhamento hoje pra gente, Ivan? Gente, depois de tanta coisa bonita que vocês falaram aí, e eu tenho assim a agradecer, né, por essa confiança, por esse olhar, né, e na verdade agradecer porque muito disso eu também aprendo e a gente vai transformando a forma como a gente atua, né, no cenário da política, no cenário social, observando também as pessoas que estão perto da gente. E o Cacá é uma referência nisso, o Rogério é uma referência, então é maravilhoso poder estar junto de vocês, porque aquele sentimento que você teve em 2016 é um sentimento que eu tive lá mais ou menos em 2011, 2012. 2012, quando eu fiz essas primeiras conversas com você, Cacá, né? Esse sentimento de, pô, e agora? Tô sozinho nessa, né? Então, assim, ter parceiros como vocês, né, é aquilo que dá pra gente a sustentação de falar assim, vamos caminhar, né? Você tem uma palavra, você tem uma ideia, você tem mais ou menos um planejamento, mas você consegue ver pessoas que conseguem caminhar com você nesse sentido, né? Sim. Caminhar sozinho é muito, muito, muito complicado, talvez até impossível, mas as coisas difíceis de fazer, a gente tendo companheiros como vocês, como a gente tem vários outros companheiros e companheiras lá em Contagem que pensam conforme a gente nesse sentido de ter coragem para transformar, eu acho que isso é muito importante e motiva. O que eu queria dizer é que as pessoas vão encontrar na gente, e nessa possibilidade que a gente tem agora de ter um mandato, é coragem. Coragem para fazer diferente do que esse tradicional da política no Brasil, principalmente esse tradicional da política em Contagem, principalmente romper essa tradição que é os mandatos de vereador em Contagem. É isso aí. Sim. Coragem para romper com essa tradição de como tem sido os mandatos de vereador em Contagem.
Eu acho que isso é uma coisa que eu coloco aqui como compromisso. Vocês têm essa coragem, eu tenho essa coragem, juntos nós temos essa coragem muito mais forte para colocar em ação e fazer política realmente para transformar a vida das pessoas, sabe? Não essa política individualista, essa política olhando para o próprio umbigo, essa política preocupadíssima em se manter, né? Do que em transformar a vida das pessoas, é uma coisa que nós vamos romper isso em Contagem, ou pelo menos nós seremos um grande exemplo de que é possível fazer diferente. Então esse é a minha palavra nesse momento agora, assim, eu só queria complementar mais isso, de grandes coisas aqui que nós falamos, grandes coisas que vocês falaram, quero agradecer e dizer que tem esse compromisso e essa coragem de fazer diferente do que tem sido feito. Eu acho que isso que a gente precisa experimentar hoje, principalmente na Câmara de Vereadores de Contagem. E nos deu oportunidade, pelo menos, de um mandato. Né? Até hoje, a gente já está na política de Contagem por 8 anos, a gente não venceu nenhuma eleição ainda no nosso grupo e nós queremos essa oportunidade. Essa oportunidade mesmo. A gente já bateu na trave, né? Já batemos na trave já. Travezinha, mas... E a gente quer realmente que vocês nos abençoem com esse mandato para a gente poder mostrar para a Contagem que realmente nós temos capacidade de fazer. Maravilha. Eu acho que esse aqui foi o maior podcast da história, não foi não? Quanto tempo nós estamos aqui? Perdi a noção do tempo aqui. Mas a ideia era essa, flow mesmo. Era uma ideia meio assim, que a gente esgotasse todas as nossas ideias aqui para a gente poder realmente ter um documento dessa pré-campanha, enfim. E eu quero agradecer aí, se vocês assistiu a gente até o final, e quero agradecer o Rogério. Rogério, foi top demais, mas se escutar sempre é maravilhoso. Nós estamos juntos. Ivanzão. Pois é. No momento que a gente tem um Rogério aqui, você tem que fazer um podcast de 3, 4 horas. Foi bom demais. Tamo junto, gente. Vamos estar junto aí. E, pessoal, pensa nisso. Pra gente ter um parlamento diferente, tem que votar em gente diferente. Tem que renovar. Vamos renovar o parlamento de Contagem. Esse ano, nosso grupo tá com o Ivan. Vamos para cima com tudo. E nós cremos na promessa de Deus, nós cremos que no futuro bem próximo nós estaremos contribuindo mais com a cidade de Contagem através desse mandato. Verdade. Amém. Coragem para fazer diferente, transformar a vida das pessoas. Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Valeu. Valeu, galera. Bom demais.